Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao curso de Eletricidade Básica. Essa é a videoaula de número 6, onde discutiremos o conceito de associação de fontes de tensão. Bom, primeiramente vamos falar sobre o que é uma associação de fontes de tensão. Uma associação de fontes de tensão consiste na utilização de conjuntos de fontes de tensão para você conseguir fornecer maiores valores de tensão ou de corrente às cargas. Existem três possíveis configurações de associação de fontes de tensão, que são conhecidas como série, paralelo e série paralelo. Na associação em série, liga-se o polo positivo de uma fonte de tensão ao polo negativo da outra fonte de tensão. Nessa configuração, a gente tem uma soma das tensões que as fontes de tensão fornecem, porém a corrente gerada pelas fontes de tensão não muda. E já na ligação em paralelo, liga-se o polo positivo de uma fonte ao polo positivo de outra fonte de tensão, enquanto o polo negativo é ligado ao polo negativo da outra fonte. Nessa configuração, as tensões das fontes de tensão não mudam, enquanto a corrente gerada pelas fontes de tensão é somada. Então, vamos ver aqui o exemplo de uma associação em série de fontes de tensão. Bom, temos aí o símbolo da fonte de tensão, que vocês já viram nas videoaulas anteriores. É uma fonte de tensão contínua aqui nesse caso. Vamos associar então em série duas fontes de tensão de 12 volts e cada uma gera 5 amperes de corrente. Então, ao associar essas duas fontes de tensão em série, eu tenho que conectar o polo positivo de uma fonte ao polo negativo de outra fonte. Cada fonte aí está gerando 12 volts de tensão. Nessa configuração, nós temos que lembrar que a corrente continua constante enquanto a gente soma as tensões das duas fontes de tensão. Então, qual que é a corrente e a tensão total gerada por essa associação de fontes de tensão? Bom, a tensão é somada, então nós temos 12 volts mais 12 volts, 24 volts nos terminais dessas duas fontes de tensão em série, enquanto a corrente permanece a mesma. Portanto, a gente continua aí com uma corrente de 5 amperes sendo gerada por essas duas fontes de tensão em série. Então, como vocês podem ver, a tensão soma enquanto a corrente permanece quando a gente associa em série. Agora vamos ver um exemplo de associação de fontes de tensão em paralelo. A gente vai associar então três fontes de tensão de 12 volts que geram 5 amperes de corrente em paralelo. Fazendo todas essas ligações, nós vemos aí que nós temos que ligar o polo positivo de uma fonte de tensão aos polos positivos das demais fontes de tensão. A mesma coisa para o polo negativo. O polo negativo de uma fonte de tensão é ligado aos polos negativos das demais fontes de tensão. Nós temos que cada fonte de tensão, então, gera 12 volts e 5 amperes de corrente. Nessa configuração, sabemos que a tensão entre os terminais das fontes ali continua constante, enquanto a gente soma as correntes. Portanto, qual é a tensão total ali nos terminais das fontes de tensão? Nós ainda vamos ter 12 volts, porque a tensão permanece constante. Já a corrente vai ser somada, vai se triplicar aí no caso, 5 amperes mais 5 amperes mais 5 amperes, essas fontes de tensão em paralelo vão estar gerando 15 amperes de corrente. Portanto, nos terminais aí das minhas fontes de tensão, temos 12 volts de tensão mais 15 amperes de corrente sendo gerado. O último tipo de associação que nós temos é o série juntamente com o paralelo. Então, nesse exemplo, associaremos três conjuntos de duas fontes de tensão ligadas em série em paralelo. Ou seja, em paralelo terá três conjuntos de duas fontes associadas em série. Cada fonte aí gera uma tensão de 12 volts e uma corrente de 5 amperes. Fazendo-se todas as ligações, nós obtemos a seguinte configuração. Como vocês podem observar, são três conjuntos de duas fontes de tensão associadas em série. Nesse caso, nós vamos somar as tensões do número de fontes de tensão em série e as correntes do número de conjuntos de fontes de tensão em paralelo. Então, nós temos duas fontes em série, aí
por conjunto. Portanto, nós teremos uma tensão total de 24 volts. 12 volts mais 12 volts, 24 volts nos terminais aí das fontes de tensão. Já para a corrente, nós temos 3 conjuntos associados em paralelo. Portanto, 3 vezes aqui a corrente de 5 amperes, totalizando 15 amperes de corrente. Sendo assim, nós temos 24 volts aí nos terminais das fontes de tensão, passando-se 15 amperes de corrente. Então, na hora de associar fontes de tensão, tudo que temos que manter na cabeça são as regras. Para associação em série, polo positivo ligado no polo negativo, soma-se as tensões, corrente permanece a mesma. Para associação em paralelo, polo positivo ligado no polo positivo, polo negativo ligado no polo negativo, soma-se as correntes, a tensão permanece constante. Guardando-se essas regras, vocês vão conseguir associar qualquer quantidade aí de fontes de tensão. Bom, para fixar bem esse conceito da associação das fontes de tensão, vamos fazer um exercício aí. Nesse exercício, Luiz dispõe de 11 baterias de 12 volts e 5 amperes para acionar um motor elétrico. Esse motor requer uma tensão de 36 volts e 15 amperes para conseguir dar partida e entrar em operação. Primeiramente, quantas baterias Luiz precisará utilizar para dar partida nesse motor e como ele deve conectar esse banco de baterias para que seja capaz de acionar o motor. Bom, como de costume, eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem resolver isso em casa sozinhos. Somente depois que vocês tentarem resolver, ver a resolução que eu vou mostrar aqui em seguida. Bom, partindo-se para a resolução do problema, nós temos aí que cada bateria tem 12 volts e gera 5 amperes de corrente. Então, primeiramente, vamos ver quantas baterias têm que ser ligadas em série. Nós vamos ver o número de baterias que têm que ser ligadas em série a partir da tensão que o motor requer para dar partida, porque é a associação das baterias em série que aumenta a tensão do banco de baterias. Então, vamos lá. Número de baterias em série é igual à tensão que o motor requer para ser acionado, dividido pela tensão de cada bateria. Portanto, 36 volts dividido por 12 volts, esse motor requer que pelo menos 3 baterias estejam associadas em série lá no banco de baterias. Agora vamos ver quantas baterias tem que estar em paralelo para a gente acionar o motor. Bom, nós sabemos que a associação em paralelo aumenta a corrente que o banco de baterias aí vai conseguir gerar. Portanto, para saber o número de baterias em paralelo, nós temos que dividir a corrente que o motor requer aí para ser acionado, dividido pela corrente nominal de cada bateria. Então, número de baterias em paralelo é igual a corrente de acionamento do motor dividido pela corrente de cada bateria. A corrente para acionar o motor é igual a 15 amperes e cada bateria gera 5 amperes de corrente, portanto precisamos de 3 baterias em paralelo. Finalmente, o número total de baterias que a gente vai utilizar no banco de baterias é o número de baterias em série vezes o número de baterias em paralelo. Sendo assim, vamos utilizar 9 das 11 baterias que Luiz tem. E como tem que ficar essa ligação? Da seguinte forma: 3 conjuntos de 3 fontes de tensão, de 3 baterias ligadas em série. Todos esses conjuntos ligados em paralelo. Nós temos aqui 12 volts mais 12 volts mais 12 volts, fornecendo 36 volts ao motor e 3 vezes 5 amperes, porque tem 3 conjuntos em paralelo, fornecendo 15 amperes aí ao motor. Dessa maneira, se a gente conectar o nosso banco de baterias dessa forma, nós conseguiremos acionar o motor. Bom, pessoal, por essa aula só, é uma videoaula bem curtinha, porém é essencial que vocês entendam como funciona a associação de fontes de tensão, porque isso vai ser utilizado lá na frente na hora de dimensionar os sistemas fotovoltaicos. Vejo vocês na próxima videoaula de número 7 e a última videoaula do nosso curso de Eletricidade Básica. Lá nós falaremos sobre redes polifásicas, que são redes trifásicas, bifásicas e monofásicas.
Então vejo vocês em breve. Até mais!